Agora com a palavra o presidente, parabéns, deputado Flávio Faria, pelo pronunciamento, e agora com a palavra o presidente Paulo Zikowski, pela Confederação Nacional dos Municípios Brasileiros. Muito bom dia a todos os senhores e as senhoras. Queria saudar inicialmente o nosso presidente da Câmara Federal, Henrique Alves, saudando ao presidente e saúde dos demais deputados, deputado Farias, que requereu essa sessão, demais deputados que se encontram nesse plenário, deputadas, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, secretários, enfim, todos que aqui se encontram. Deputado Henrique Alves, o senhor é testemunho e saudar os presidentes das associações microrregionais, na pessoa do nosso presidente da FEMURN, o Benes, que tem sido um importante líder, saudar todos os dirigentes de entidades que aqui se encontram, da nossa direção também. Essa sessão geral, presidente Henrique Alves, é muito oportuna, eu diria assim, muito importante para nós, e veja que o plenário está praticamente lotado. Aqui hoje estão em Brasília mais de 1.200 prefeitos ou representantes das prefeituras, e que nós queremos dizer aqui, presidente Henrique Alves, e a todos os senhores parlamentares e a todos que nos acompanham nessa oportunidade, que a situação nas prefeituras do Brasil, ela não é uma situação que eu diria assim, que está se complicando, que é difícil. Eu diria que ela é desesperadora. As prefeituras do Brasil estão, os prefeitos, desesperados do que ocorre atualmente. E isso é um somatório. O nosso parlamentar que requereu essa sessão, o deputado Farias, já falou aqui, eu não vou repetir o que foi colocado, endosso integralmente o que ele colocou, mas eu queria agregar algumas questões que são importantes. Em primeiro lugar, dizer que o problema maior reside exatamente na questão federativa, porque isso é histórico, isso é ancestral no Brasil. Nós temos, desde a proclamação da República, um país, lá em 1889, um país que era unitário e que a partir dali se criou seus estados, né? E houve então um processo que era um estado unitário que se transformou numa federação. Enquanto os americanos é o contrário, eles eram colônias independentes que abriram mão da independência e tornaram os Estados Unidos um país federado. Então a nossa situação continua desde aquele período. A concentração fiscal, que na época era o Rio de Janeiro, agora é Brasília. É muito maior a concentração hoje no governo federal aqui em Brasília do que era há 100, 120 anos atrás. Isso tudo mantém um Estado centralizado. Então, como o governo federal arrecada muito, e veja bem, de uma carga tributária de 1,5 trilhão do ano passado, desse 1,5 trilhão, o que nós arrecadamos de arrecadação própria, que é IPTU, ISS e TBI, chegou a 6,4%. Essa é a nossa arrecadação. Com as transferências, nós evoluímos para 15,5%, 16%, quando aí entrando o FPM, o IPI Exportação, Lei Candir, ICM e PVA. Essa é a chamada receita disponível que nós temos, diferente da receita líquida, que é um conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que acontece, presidente e senhores parlamentares? O governo federal, como arrecada muito, ele cria os programas, chamados programas federais. São 393 programas federais. Esses programas, todos eles são subfinanciados. 98% deles foram criados não por lei, e sim por um ato administrativo interno. Aí o que acontece? Nesses 393 programas, o governo, ele tem o dinheiro na mão. Ele cria o programa e atrai o município que não tem dinheiro para investimento, nem para fazer essas políticas, e o prefeito vem, às vezes, sem muita, inadvertidamente, querendo fazer para as suas populações, e acaba assumindo programas que ele não tem como sustentar. Então, o governo federal, o que ele deveria fazer, que é descentralizar, o governo federal desconcentra poder, ou seja, ele tem o poder, chama o prefeito para dar um poder para ele e subfinancia o programa. Então, é tudo assim com o governo federal e com os governadores também. Porque, veja bem, o Programa de Saúde da Família, quando é que foi criado? Tem 32 mil equipes. Quanto é que custa... quanto é que o governo manda? Já foi dito pelo deputado Farias. Manda 9, 10 mil reais para uma equipe e custa 40 mil. Tem médicos no norte do país ganhando 70 mil reais, 90 mil reais, porque atende 2 ou 3 programas que não poderiam nem atender. Assim em todos os programas.
Então não fecha essa conta. E o que é mais grave, presidente? E aí entra a parte do Congresso Nacional. Todos nós defendemos um piso. O professor tem que ser bem remunerado. Ninguém é contra. Nós viemos aqui discutir o piso para o magistério. Só que o projeto que tinha para ser discutido, a recuperação seria pelo INPC. E o que o Congresso fez? Liderados pela deputada Fátima Bezerra. Acrescentou outros itens que a forma de correção, em vez de ser pelo INPC, passou a ser a média do custo aluno das séries iniciais do Fundeb urbano. O que significa isso, presidente? Aquilo que também já foi colocado. O aumento do piso do magistério é uma ilusão que fizeram para o Brasil. Por quê? Porque terminaram com o MDE, que é Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, porque todo o dinheiro do Fundeb está indo para pagar professor. Então, agora, por exemplo, em janeiro, os prefeitos que estão aqui dão testemunho disso e o senhor sabe, estão desesperados. Não tem como fechar as contas final do ano mais. Terminou o dinheiro que arrecada para pagar pessoal. Dia 1º de janeiro, presidente Henrique, o aumento do piso será de 19,2%. 24% da despesa de pessoal das prefeituras do Brasil é com o magistério. Tem 1 milhão de professores nas prefeituras. Quanto vai ser o impacto dia 1º de janeiro nas prefeituras do orçamento dos municípios? 9 bilhões e meio nós temos calculado. Quanto é que vai ser o impacto do piso do aumento do salário mínimo? 2 bilhões de reais. Então já vai a 11 bilhões e meio, dia 1º de janeiro, esses dois pisos. Então o que nós queremos? Estamos trazendo para o senhor essa proposta, para que a Câmara Federal aprecie imediatamente, né, o projeto que foi enviado pelo presidente Lula em 2008, que propõe a recuperação do piso pelo INPC, que tramitou nesta casa e manteve o aumento do INPC. Quando foi para o Senado, os senadores emendaram e restabeleceram no projeto que vige hoje, que é esse aumento brutal. Passou pelas comissões da casa e mantiveram o Senado. Quando chegou na última comissão de finanças, o deputado Guimarães do Ceará, que era o relator, conseguimos que a comissão mudasse e fosse o INPC. E aí a senadora Bezerra pegou 60 assinaturas, junto com o deputado Tiririca, curso para o plenário. E nós estamos nessa situação. Quer dizer, nós queremos que a Câmara, que o senhor coloque em votação esse projeto. Porque como está, ou fica como está, ou volta para o INPC. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pressionar, porque não tem como nós pagarmos esse valor. Ou então o governo que diga onde é que está o dinheiro para pagar. Senão não tem como cumprir a lei do piso do magistério. Então essa é uma postulação, presidente, que nós temos que ver. Nós temos que ter a solução. E tem que ser agora essa votação. Não tem mais como mudar esse projeto. Ele já tramitou na Câmara e no Senado, não tem mais como alterar. Então, nós estamos pedindo aqui, em nome do movimento municipalista, que a Câmara Federal, que a mesa, que a liderança, coloque em votação para nós sabermos como é que vai ficar a recuperação do piso do magistério, que, repito, tem que ser um projeto nessa linha. Queremos pedir ao senhor, presidente Henrique Alves, que não ponha em votação não só porque não tem como nós cumprirmos mais esse piso do agente comunitário. Queremos remunerar, legalizar, mas da forma que estão votando com a recuperação, tem um impacto nas prefeituras. O governo está dizendo que com eles é 2 bilhões, o nosso é 2 bilhões e meio. Se votar esse piso, da mesma forma. E mais, tem na linha de votação aqui na Câmara e no Senado, 11 projetos já terminativos para votar piso de médico, enfermeiro, de fisioterapeuta, de todas as categorias. Isso dá um impacto de 60 bilhões de reais, presidente. E isto vem sendo votado paulatinamente. Então nós temos que trancar e achar uma solução. Vamos votar o piso? Vamos votar, mas tem que ter o dinheiro para pagar. A Câmara Federal votou uma lei no passado, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz, deputado Henrique Alves, no artigo 16 e 17, olha o que eu vou dizer agora, é lei, é artigo da lei, está em vigor. Sempre que o gestor público criar uma despesa nova e continuada, ele tem que indicar... Isso é o que está no artigo 16, estou citando o artigo da lei. Ora, o que aconteceu? A Câmara e o Senado emendaram o projeto que veio do Executivo e o Executivo sancionou, que criou uma despesa alta nesses pisos, que é nova e é continuada, para nós pagarmos. E agora está o prefeito lá na ponta, com o promotor, tentando se entender. E existe uma lei, a Lei Criminal 10.028, que criminaliza quem transgride a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os prefeitos estão nessa situação.
Quem é que deveria ser penalizado? É o prefeito ou quem criou a lei de uma forma contrária à lei de responsabilidade fiscal? Isso não pode continuar. Então, nós estamos mostrando o impacto. Por outro lado, estamos aqui, nós restringimos a 3 pontos, pedindo seu apoio para que a gente vá, hoje à tarde, nós vamos fazer uma visita ao gabinete da ministra Carmen Lúcia, do Supremo, né, para protocolar uma moção dos prefeitos que estão aqui, para que, se possível, e no momento oportuno, ou o mais rápido possível, a questão da liminar, que suspendeu a vigência da redistribuição dos royalties. Nós queremos o seu apoio da Câmara para que o Supremo, dentro do possível, possa avaliar imediatamente. Está marcada a audiência com o ministro Carmen Lúcia hoje? Como? Não, nós vamos lá porque não teve espaço na audiência. Nós vamos protocolar a nossa manifestação, pedindo a celeridade nesse encaminhamento da solução. Queremos, mesmo que se perca ou não, mas queremos uma solução, porque se ganharmos, nós estamos perdendo a base de 1,5 bilhão a cada trimestre que não está entrando nas prefeituras do Brasil. Então, essa é outra questão. E a questão também, presidente Henrique Alves, que está sendo votada, se não me engano, hoje, não sei se é aqui ou no Senado, acho que é no Senado, que é a questão do aumento não de 15% da receita corrente líquida da União para a Saúde, sim de 18%, para tentar com isso chegar aos 10% que nós estamos pedindo. E, finalmente, estamos fechando nesse ponto, o aumento de 2% do FPM. Deputado Farias, a nossa proposta, então, nós construímos, fizemos uma justificação, aqui na Câmara quem apresentou foi o deputado que é ex-prefeito de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, deputado Renato Molling, e que tramita. Nós queremos que o senhor instale a comissão especial, para que comece a andar aqui na Câmara, porque no Senado já está na Comissão de Justiça, nós estamos querendo apurar, e isso depende da votação do Congresso e ser promulgado pelo Congresso. E já está lá, deputado Farias, os 2% dividido num ano 1%, no outro ano o outro 1%. Já foi construído na marcha dos prefeitos essa proposta. Então, esses pontos, presidente, que nós decidimos hoje encaminhar objetivamente, estamos discutindo lá com a ministra Ideli a questão do encontro de contas da Previdência e outras questões com o novo ISS. Então, nós queríamos rapidamente aqui, o tempo já se esgotou, tentando interpretar a opinião dos companheiros que aqui se encontram, mostrar mais uma vez, senhores parlamentares, para ter alguma solução, o ano que vem, eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Honestamente, eu nunca vi uma situação igual como estão as prefeituras hoje. O ano que vem, talvez as marchas que temos feito aqui de uma forma muito civilizada, elas evoluem efetivamente para uma marcha mesmo, com a população brasileira vindo a Brasília. Isso não é ameaça, isso não é nada de ameaça, isso é uma constatação, porque não podemos ficar aqui vindo, e os prefeitos, inclusive, irritados, cada vez numa situação pior, sem saber o que fazer. Então, esperamos que a Câmara Federal, e eu tenho certeza, deputado Henrique Alves, que o senhor, pela sua liderança e a sua representação, junto com o deputado Farias, deputado Manuel Júnior, que é um deputado municipalista, e outros que se encontram, o deputado Marcelo Cássio, outros que se encontram aqui, nós vamos, talvez, poder encaminhar alguma solução para as prefeituras. Sem isso, o ano que vem vai significar menos alimentação escolar, mais lixo na rua, menos iluminação pública, que esse é o serviço básico que o prefeito presta lá na ponta. É hora do Congresso e a Câmara olharem para os municípios do Brasil, até porque o ano que vem também não é ameaça, nós vamos ter que se encontrar no processo eleitoral. Muito obrigado. Eu quero esclarecer ao doutor Paulo Zikowski que a questão do recurso, realmente a matéria foi aprovada pela Comissão de Finanças, seria terminativo para a sanção, mas com o recurso, com o número de assinaturas, ele voltou ao plenário da Casa. Como a pauta está trancada pelo marco civil da internet, só quando a pauta for destrancada, e estamos tentando destrancá-la, eu asseguro a Vossa Excelência que assim que for destrancada, o primeiro projeto que colocarei em pauta é exame desse